Bom dia. Bom dia. O povo hoje tá meio parado, ué. Até agora nada. Sexta-feira, né? Sexta-feira é véspera de feriado aí na frente. Sim. Bom dia, professora. Bom dia. Pensei que vocês iriam me abandonar hoje. Jamais. Porque na primeira aula que eu tive, gente do céu, fiquei 40 minutos aqui nesse Zoom, olhando para essa tela preta, e Meu ninguém Deus. entrava. Hoje? Hoje, eu falei, gente, o que está acontecendo hoje? Aí, vocês que costumam entrar logo assim, eu já mando o link, seja rapidinho. Eu falei, pronto, vou levar o bolo pela segunda vez hoje. Não, nós não. Eu tava demorando a entrar porque eu não tava olhando o celular, eu tava cuidando de umas coisas ali. Eu falei, não, a professora nunca mandou, não. Depois eu vi que a senhora tinha mandado já. Não, eu até enrolei um pouquinho. Bom dia, professora. Bom dia. Agora eu vou ligar a câmera, professora. Tá bom. Gente, bom dia para todo mundo. Antes de iniciar a nossa aula, queria convidar vocês a fechar os olhos para a gente fazer uma oração, a gente falar com Deus, a gente agradecer por esse dia. Se a gente está aqui, é porque Deus nos permitiu. Então, a gente pode ser o cara aí, a gente pode ser as pessoas mais ricas desse mundo. Só que se Deus não permite uma coisa, não adianta nada, toda a riqueza do mundo. E uma prova disso, gente, é durante essa pandemia aí. Tanta gente rica e tem muito dinheiro, só que quando o assunto, por exemplo, é saúde, quando o assunto não resolve, o dinheiro do mundo às vezes não resolve problemas, esse tipo de problema. Então, se você está vivo aqui hoje, é porque Deus te permitiu isso. Então, eu queria te convidar para fechar seus olhos aí, para a gente fazer uma oração, então. Senhor, nós estamos aqui, meu Pai, mais uma vez reunidos para mais uma aula. Eu quero, meu Pai, começar te agradecendo, porque eu acho que a coisa que a gente tem que fazer é agradecer. Porque se nós estamos vivos aqui, é porque o Senhor nos protegeu, o Senhor guardou a nossa casa, a nossa vida. Continue guardando, meu Pai. Proteja que cada passo que eu der, que cada pessoa que der, o Senhor esteja à frente. Coloca os teus anjos, meu Pai, nos protegendo, nos guiando e nos livrando de todo mal, livrando nossa casa, livrando as nossas famílias. Senhor, esteja conosco continuamente, todas as horas do dia, todos os dias da semana, todos os meses, todos os anos, esteja conosco todos os dias, meu Pai. Senhor, é o que nós te pedimos, porque nós sabemos que sem a tua proteção nós não somos nada. Sem o Senhor nós não somos nada. E eu não quero, meu Pai, fazer que essas palavras sejam palavras simplesmente vazias. Mas eu quero dizer que sem o Senhor nós não somos nada. Então, continue conosco. É o que nós te pedimos hoje.
em nome de Jesus. Amém. Gente, então vamos lá, então. Deixa eu só beber uma água, deixa eu colocar mais no meu copo, que tá pouco. Gente, graças às aulas de ciências com vocês, eu já até contei isso para vocês, eu acho. Graças às aulas de ciências com vocês, eu comecei a fazer dieta. Todo dia eu subo na balança, eu não emagreci nada. Mas tá bom. O que importa é a mudança de postura em relação à alimentação. Eu fiquei com vergonha. Eu falei, gente, eu estou dando aula de alimentação para o 8º. Eu estou dando aula de alimentação, acho que para o 5º, se eu não me engano, é para o 5º. Eu falei, gente, mas vergonha, né? Na cara a gente não tem, né? Mas eu passei a ter, estou fazendo dieta, mas não estou vendo resultado. Mas um dia verei. Mas vamos lá, gente. Vai dar certo. Vai. Gente, então vamos lá. Hoje é aula sobre respiração. Na última aula eu comecei falando sobre respiração. Hoje eu vou falar um pouco mais. Então, no livro 5 aí. Não me lembro a página, gente. Vê se alguém consegue achar para minha página aí, para falar para a galera aqui. Bicho. Livro 5, respiração, anatomia do sistema respiratório. Eu acho que a página... Eita. Nem sei qual é. Deixa eu ver se eu acho aqui, então. Gente, se alguém achar primeiro que eu, aí me fala, porque meu livro aqui eu vou demorar 50 anos para abrir. Vai dar certo, vai dar certo. Gente, página 135. Abram aí, página 135, livro 5. Então, vamos lá, galera. Então, na última aula, gente, eu falei com vocês sobre respiração, comecei falando com vocês sobre respiração, e falei que, assim, a respiração nada mais é, gente, que trocas gasosas. Então, a gente respira O2, inspira O2 e expira CO2, que é o gás carbônico. Para que serve o processo de respiração? E entender isso é extremamente importante. Para que serve o processo de respiração? Gente, vou repetir isso, não sei se todo mundo estava na última aula, mas para que serve? Para que a gente respira? Gente, nas nossas células tem um negócio chamado mitocôndria. O que são essas mitocôndrias? Elas que produzem energia para que a sua célula funcione. Então, pensa só o tanto que essa organela é importante. Ela produz a energia para o negócio funcionar. Então, se você está aí de pé, se você está com força, significa que as suas mitocôndrias nas suas células estão produzindo energia. E para ela produzir energia, precisa de duas coisas. Basicamente, glicose, que ela obtém na alimentação, e oxigênio, que ela obtém na respiração. Então, tá aí a importância de se respirar. Por que é que eu respiro? Porque para ser produzido energia no meu corpo, eu vou precisar de oxigênio. Ponto. Então, para ser produzido, deixa eu aceitar um pouco aqui. Então, eu respiro, porque para ser produzida energia no meu corpo, eu preciso de glicose, que vem através da alimentação, e oxigênio, que vem através da respiração. Então, se você não respira, suas mitocôndrias não produzem energia e, consequentemente, vai parando de funcionar, gente, órgão por órgão. Por exemplo, você já viu, por exemplo, que se um órgão falta oxigenação, a tendência é que ele pare de funcionar. Você já ouviu falar em falência múltipla de órgãos? É quando um órgão para de funcionar, outro para, outro para, outro para, outro para.
geralmente pode ser aí por falta de oxigenação. Então, e você já viu que, por exemplo, uma pessoa que fica pouquinho tempo sem respirar, ela tende a ter problemas, tende a ter sequelas. Por quê? Porque ficou sem energia a célula. E se a célula fica sem energia, não funciona nada. Então, basicamente, essa é a ideia. Você respira, porque para que seu corpo produza energia, ele precisa da glicose da alimentação e do oxigênio da respiração. Se não tiver esses dois fatores, não é produzida energia. Deu para entender a ideia, gente? Isso está claro. Se eu pergunto para você numa prova, para que você respira? Para que você respira? Para que você respira, Arthur? Para que você respira, Sofia? Para que vocês respiram, Ângela, Maria? Para quê? Então, tem que ficar claro para que é. Para que é, gente? Alguém para me falar aí. Vamos ver se alguém entendeu o que eu falei. Para que vocês respiram? Para produção de energia e manter os órgãos funcionais por causa da energia. Exatamente. Energia, gente. É basicamente essa a ideia. Na sua célula é produzida energia e se não tiver oxigênio, não é produzido. Ponto. Ok, gente. Então, eu falei na última aula que a gente inspira oxigênio, libera gás carbônico, que é a expiração. E quando a gente inspira, o tórax tende a aumentar. É só você inspirar aí na sua casa, que você vai ver que essa região torácica aqui aumenta. Quando você expira, a região torácica diminui. Mas, ok, Jéssica, o que a gente vai ver hoje? Deixa eu passar aqui. Então, a gente vai ver mais um pouco aí, então. Na última aula, a gente viu também sobre o nariz. O nariz é como se fosse um filtro de ar. Ele impede que passe ali impurezas, vírus. Jéssica, ele impede todos? Não, ele também não é um. Mas ele ajuda aí a impedir com que passe várias coisas indesejadas aí pelo ar. Ele ajuda também a manter o ar ali numa temperatura equilibrada, nem muito quente, nem muito frio. Então, o nariz aí tem essas funções. Mas vamos dar sequência, então, na coisa aqui. E o resto, Jéssica? Você falou de vários componentes do sistema respiratório. E o resto? O que eles fazem? Gente, então, depois que o ar passa pelo nariz, ele é direcionado à faringe, que está mais ou menos aqui, ó. E a faringe, gente, é uma estrutura que tanto o sistema respiratório quanto o sistema digestório, eles meio que conciliam aquilo. Então, faringe é um órgão que é usado pelo sistema respiratório e pelo sistema digestório. Então, se você vê alguma coisa falando qual é ali o órgão, qual é ali a estrutura que é compartilhada pelo sistema digestório e respiratório, faringe. Então, na hora que a comida entra, ela passa pela faringe, na hora que o ar entra, ele passa pela faringe. Os dois passam pela faringe. Só que depois, gente, vai passar por tubos diferentes. Então, a comida vai passar pelo esôfago e o ar vai passar pela laringe. Então, depois, então, que o ar passa pelo nariz, passa aqui pela faringe, ele segue para laringe, que é onde só passa ar. Então, tá aqui a imagem aqui, gente. Deixa eu mostrar aqui, olha, presta bem atenção nessa imagem aqui. Então, depois que o ar passa lá pelas cavidades navais, ele vai passar pela faringe, que é aquele negócio vermelho mais escuro. Depois, ele vai tender a entrar por rosa aqui, ó. O rosa é a laringe. Estão conseguindo enxergar aí? Então, passou pela cavidade nasal lá em cima, passa pela faringe e depois entra para a laringe. Esse vermelho aqui do lado, aqui, o vermelho mais vivo, é aqui o esôfago, já que é por onde vai passar a comida. Então, basicamente, o ar vem pela faringe e entra aqui na laringe. Então, basicamente, é isso que acontece. Então, gente, a laringe nada mais é que um túbulo. É um tubo. E aí, nesse tubo aí, a gente tem uma entradinha. E a entradinha, gente, possui uma válvula chamada epiglote. Lembra que eu falei para vocês, quando eu estava falando de sistema digestório? Falei assim, gente, lá na entrada lá do esôfago, tem um negócio chamado epiglote. Para que serve o epiglote? Para fechar. Ele abre quando tem comida e fecha quando não tem. E aí, então, justamente isso. Quando, por exemplo,
Quando, por exemplo, o epiglote serve para os dois, gente. Serve tanto para a laringe quanto ali para a entrada do esôfago também. Então, por exemplo, pensa assim, ó. Na hora que está entrando comida, o epiglote fecha só a entrada ali da laringe. Então, entrou comida, o epiglote fecha o lado da laringe. Para quê? Para não entrar comida para o lado do ar. E lembra que eu falei para vocês? Falei, gente, tem que dar um tempo para a cabeça de vocês, para o cérebro de vocês processar que tem comida. A maioria das vezes que a gente engasga, você já viu que a gente engasga quando? Quando a gente come de uma vez. Por quê? Porque aí, come de uma vez, não dá tempo do epiglote fechar a parte da laringe, e aí o que acontece? Passa a comida pelo buraco errado. E exatamente, passa a comida pelo buraco errado. E aí, então, gente, a laringe aqui tem o epiglote, que às vezes ele fecha a laringe, às vezes ele fecha aqui a entrada para o esôfago, depende. Então, se estiver passando comida, ele fecha a laringe. Se estiver passando ar, ele tende a fechar aqui a entrada para o esôfago. E depois, gente, que o ar passe, então, aqui pela laringe, ele vai passar por mais tubo que a gente denomina de traqueia. Então, olha aqui na imagem aqui, gente. Então, a gente tem o nariz, passou pela faringe, depois que passou pela faringe, ele entra pela laringe. E aí, o resto, a laringe é um pouquinho, né? Depois, o resto aqui, um tubo, outro tubo que é ligado ali na laringe, é a traqueia. O que a traqueia faz? Permite a passagem de ar. Ponto. Então, aqui tem a traqueia, né? E, gente, uma coisa importante também, é na laringe que estão as pregas vocais. Jéssica, o que é prega vocal? Para eu estar falando para vocês agora, gente, quem faz isso, quem faz o processo aqui de... Esqueci a palavra, gente. Fonação, não sei se a palavra fonação existe. Não sei, mas quem faz o processo de produção de palavras aqui são as pregas vocais que estão na laringe. Então, tá aí outra importância aí. Então, quando passa o ar, tem um negócio lá que são as pregas vocais que vibram e que produzem aí o som. Jéssica, que negócio cabuloso. Sim, é um negócio bem cabuloso. Mas vocês já viram, não sei se vocês já viram, pega uma corda de violão e bate só uma. Se você bater só uma, você vai ver que ela fica tremendo. Ela fica vibrando. E por isso é que sai som. O som sai, gente, pela vibração. Então, quando o ar passa pelas nossas pregas vocais, é como se fosse cordas de violão. Digamos assim, né? Não é um monte de cordinha lá, não, gente. Mas é como se fosse corda de violão. Quando o ar passa pelas cordas vocais, elas vibram e por essa vibração sai o som. Jéssica, que negócio cabuloso. É muito cabuloso, gente. O nosso corpo é extremamente aí, complexo. Então, as nossas pregas vocais só vai sair som se elas vibrarem. E aí, é claro que quando a gente vai falar palavras mais complexas, é uma mistura de coisa, né? Tem a articulação dos lábios, dos próprios dentes aqui, da parte aqui, da dentição aqui mexe, né? Então, quando são palavras aí mais complexas. Mas, basicamente, na laringe que tá as pregas vocais responsáveis pelo som. Inclusive, as minhas pregas vocais, gente, eu tenho problema com prega vocal, porque eu fico rouca muito fácil, muito fácil. Eu teve, por exemplo, no ano de... Nós estamos em 2020, no ano de 2018, eu dava aula e eu fiquei praticamente o ano inteiro rouca. Eu chegava na sala, eu tinha que pedir um aluno para falar por mim. Pensa, gente. Aulas e aulas pedindo um aluno para falar por mim. Eu chegava e falava, fala para eles aí. Falava baixinho, porque eu não estava dando conta. Gente, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia o que é ter problema nas pregas vocais. Eu tenho. Eu ainda não... Eu acho que minhas pregas vocais são muito boas, porque eu só fico rouca quando eu grito muito, 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 muito. Não, gente, só para vocês terem uma ideia, eu não posso jogar um truco, porque eu sou escandalosa. Vocês já viram que eu falo alto, né? Se eu jogo truco, eu acabo o truco rouca, porque eu sou escandalosa e aí eu começo a gritar e aí acabou o truco, ela tá rouca. E aí, inclusive, eu toco violão, mas eu evito de tocar. Por quê? Porque eu toco, eu vou cantar, às vezes eu vou para algum lugar, o povo, você não trouxe violão? Porque eu fico rouca muito fácil. Eu tento, cantar é uma coisa forte, né? Eu tento só.
E aí, então, gente, problema nas pregas vocais, tem gente que tem calo. Eu ainda não procurei, assim, eu procurei a fonoaudióloga, mas ela me orientou a procurar um outro médico, esqueci o nome eu acho que é o otorrino. Eu precisava procurar um otorrino para ele ver exatamente, porque provavelmente eu tenho calo nas pregas vocais. Então, eu fico rouca muito fácil. E tem gente que tem gente que tem facilidade para ter calo nas pregas vocais, e é um problema, gente. Problema muito grande. Então, 2018, só para vocês terem uma ideia, eu selecionava as palavras que eu falava. Eu falo para os meninos, eu falo, gente, em 2018, por exemplo, eu ia conversar com uma pessoa, quando eu via que era necessária a fala, eu nem brigava, gente. Eu era uma pessoa que não brigava. Por quê? Brigar gastava voz. E aí, eu não gastava voz à toa. Então, eu já tinha que dar aula a semana inteira. Dava final de semana, sabe como é que eu fazia, gente? Ficava calada. Você via às vezes que eu sou calada. Por quê? Toda hora que eu podia estar calada, eu estava calada. Porque quando as pregas vocais vai desgastando ou vai dando calo, é terrível. E eu, gente, isso é tão tenso em mim que eu chego no fim do dia, se eu der aula o dia inteiro, eu chego no fim do dia, minhas pregas vocais estão tão cansadas e eu tô meio rouca. Então, é um trem cabuloso. Tem gente que tem gente que não. Eu sou o caso que tem, né? Então, gente, laringe é onde, então, o ar passa pelo nariz, passou aqui, ó, pela faringe, que é o lugar que passa alimento também, ele vai entrar para a laringe. A laringe é onde estão as pregas vocais. E aí, se você pegar bem aqui, gente, na laringe, você vai ver que meio que treme. Conversa e pega aqui para você ver. Você vai ver que ela meio que vibra. Bem aqui assim, mais ou menos, ó. Você vai ver que ela meio que vibra. Por que ela... Aqui, ó. Pega aqui, ó. Aqui assim, ó. Você conversa para você ver se ela no meio que vibra. Ela fica vibrando. Por quê? Porque ali está vibrando as cordas suas vocais. Então, basicamente, gente, essa ideia. Depois vocês pegam aí, vocês ficam pegando aqui para vocês verem, enquanto vocês falam, para você ver se no meio que vibra. Porque está vibrando. Exatamente é o que acontece aí. E é na laringe que tem as pregas vocais, e depois da laringe a gente tem aí a traqueia, que é um tubo. Bom que a Sofia fica só me acompanhando aí nos meus... Ok, gente. Então, deixa eu ver o que mais. Deixa eu passar aqui. Então, aqui, ó, só para vocês verem. Olha aqui para vocês verem. Isso aqui é só para a gente ver aqui a respiração. Quando a gente só está respirando, a epiglote abre para a entrada de ar. E quando a gente está ingerindo alimento, olha para vocês verem a diferença de uma imagem para outra aí, ó. Tá vendo que a epiglote é onde eu estou passando a imagem aqui agora? Tá fechada. Ou seja, está fechada porque não entra alimento. Então, ele vai entrar lá pelo outro tubo, que é o esôfago. Então, aí, quando você vai respirar, a epiglote abre, e quando você vai ingerir alimentos, a epiglote fecha. Jéssica, engasguei e passou alimento para o lado errado. Você não deu tempo para o seu cérebro pensar. Se você não der tempo para o seu cérebro pensar, ele vai engasgar. E você realmente vai entrar comida pelo lado errado. Ok. Gente, ligado à laringe, a gente tem, então, a traqueia. A traqueia é um tubo também. Um tubo ligado à laringe. E aí ele tem aproximadamente aí 10 centímetros, né? Então, mais ou menos, é curtinho, gente. O sistema digestório é gigante, né? O sistema respiratório não. O sistema respiratório é bem curtinho. Então, ele tem mais ou menos 1,5 de diâmetro, então é pequenininho também. Ele possui paredes reforçadas com anéis cartilaginosos, e ao movimentar a cabeça para trás, é possível sentir os anéis cartilaginosos ao tapear essa região do pescoço. Então, se você fizer assim, ó, você vai ver que tem uns anéisinhos aqui, ó. Quer ver? Faz assim, pega assim, pra você ver. Você vai ver que tem tipo um anelzinho no seu pescoço aqui. São os anéis cartilaginosos que tem na traqueia. Então, tem meio que os anéisinhos bem aqui assim, ó. E aí, gente, esses anéis têm a função de manter a traqueia sempre aberta para a passagem de ar, mesmo quando está tendo expiração e inspiração. Então, inspiração é quando você respira e expiração é quando você libera. Então, esses anéis, ele tem ali a função de deixar aberto a traqueia, porque tem que passar o ar. Então, basicamente, a função da traqueia é um tubo por onde vai passar o ar. Ponto. Ela não tem uma função específica. Ok, Jéssica. Gente, então, voltando para a imagem aqui.
Quando saiu da traqueia, você está vendo que forma duas, deixa eu ver o nome aqui, gente, que eu quero, bifurcação. Você viu aí na imagem que depois que sai da traqueia, vira isso aqui, ó, vai para dois lados, cada um para um pulmão? O nome dessa bifurcação aqui chama brônquios. Então, o que são os brônquios? Essa divisão, onde vai ar para um pulmão e para outro pulmão. É uma divisão. Essa divisão aí chama brônquios. E aí, então, basicamente, aí os brônquios são só aí essa bifurcação que leva ar para os dois pulmões. Ok. E nos dois brônquios, gente, vocês viram aí que ele tem meio que umas raízes. Então, aqui é o brônquio, essa bifurcação aqui é os brônquios. E aí, está vendo que eles têm umas raízes, como se fossem umas raízes? Isso a gente chama de bronquíolos. Então, os bronquíolos são as ramificações dos brônquios. Jéssica, mas que tanto de coisa? É muita coisa, gente. Então, gente, basicamente, o ar, então, eu vou deixar para falar essa sequência no fim. Então, e lá na pontinha dos bronquíolos, lá na ponta, a gente tem o que a gente chama de alvéolos. Gente, e é os alvéolos, é nos alvéolos que tem a troca gasosa. Então, se eu te perguntar, aonde é que acontece a troca gasosa? Nos alvéolos. É lá que o oxigênio vai para a corrente sanguínea e o gás carbônico é liberado de volta. Então, é lá nos alvéolos. Então, se a gente for fazer uma sequência aqui, sequência de tudo que eu falei, ó, primeira coisa, passa pelo nariz, faringe, laringe, traqueia mais ou menos aqui, né? Chegou aqui, ó, vai ter uma bifurcação. Essa bifurcação são os brônquios, lá as ramificações dos brônquios são os bronquíolos, e na ponta dos bronquíolos a gente tem os alvéolos, que são ali aonde acontece a troca gasosa. Então, se a gente for olhar, o pulmão é a junção ali dos bronquíolos e dos alvéolos. Então, o pulmão é isso, é o lugar onde está ali o bronquíolo e os alvéolos. Basicamente isso. Então, vamos de novo. Ar passa pelo nariz, aí vem pela faringe, laringe, traqueia. Aí chegar aqui, ele vai abrir para os dois pulmões, então, pelos brônquios. As ramificações dos brônquios são os bronquíolos. E aí, lá na ponta do bronquíolo, tem o alvéolo, que é ele que faz a troca gasosa. Então, isso acontece inúmeras vezes. Gente, agora, eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui, que ele vai mostrar isso que eu estou falando na prática. Como que acontece isso na prática? Deixa eu abrir ele aqui. Espera aí só um pouquinho, que eu vou ter que colocar esse aqui no mudo, gente. Eu vou soltar aqui agora, se você estiver escutando, vocês me dão um joinha aí. Estão escutando minha voz? Sim. Vou soltar o vídeo aqui, gente. Aí vocês me falam Sim. se estão ouvindo. Inscreva-se em nosso canal, dê um clique em curtir e ative as notificações. A principal função do sistema respiratório é fornecer oxigênio ao corpo e, ao mesmo tempo, se livrar do dióxido de carbono. Quando você inspira o ar pelo nariz, ele em seguida atravessa as fossas nasais, faringe e laringe, desce a traqueia e atinge os brônquios, passando pelos bronquíolos, chegando até os alvéolos, minúsculas estruturas agrupadas. O ar entra nos pulmões para dentro das células,
E é aí que a troca gasosa ocorre. O oxigênio entra para o sangue e o dióxido de carbono é rejeitado. Sendo expulso na atmosfera pela expiração. As trocas são feitas ao nível dos vasos sanguíneos com menor calibre, os vasos capilares. De 600 a 800 milhões de células, e a área total do sangue nos pulmões é em torno de 100 metros quadrados. É equivalente à superfície de um campo de tênis. Uma enorme área alveolar, ricamente vascularizada, que aumenta a quantidade de oxigênio entrando nas células do sangue, que estava com baixo oxigênio. O sangue rico em oxigênio retorna ao coração, que age como uma bomba para impulsioná-lo através do sistema sanguíneo, de modo que o oxigênio seja distribuído a todos os órgãos. Chega ao nível das células dos órgãos, havendo uma troca. As células descartam o dióxido de carbono e recebem o oxigênio necessário para o metabolismo através da respiração celular. Em resumo, o papel do sistema respiratório é capturar o oxigênio da atmosfera para distribuir no sangue. Por outro lado, extrai o gás carbônico do organismo para expulsá-lo na atmosfera. Então, gente, esse vídeo, eu estava procurando ele na aula passada, eu não achei, mas esse vídeo, ele é basicamente o que acontece, então, no processo respiratório. Eu acho que ele é bem explicativo, o vídeo, né? Então, o que acontece no sistema respiratório? Passa todo esse tubo, né? Nariz, aí tem faringe, laringe, traqueia, brônquios, chegou no pulmão, bronquíolos, até chegar no alvéolo. E aí vocês viram que lá no alvéolo, gente, o vídeo falou que é vascularizado. O que é isso? Tem capilar, a gente chama de capilar sanguíneo. O que é o capilar sanguíneo? São veias pequenininhas. E aí, então, o que acontece? Você viu lá que passa meio que um negocinho vermelho capturando oxigênio, liberando gás carbônico, capturando? Aquilo lá a gente chama de hemoglobina, gente. O que é hemoglobina? Ela pega esse oxigênio que a gente está respirando e vai levar até a célula. Então, isso pela corrente sanguínea. Então, esse oxigênio vai pela corrente sanguínea até chegar lá na sua célula. E aí, quando chega lá na sua célula, ela pega o gás carbônico e leva de volta. E isso acontece o tempo inteirinho. Então, a gente respira, o oxigênio chega no alvéolo, e aí, então, a hemoglobina pega esse oxigênio e libera o gás carbônico que ela pegou da célula, que não serve. Então, é isso que acontece o tempo inteirinho. Gente, deu para entender, deu para ter uma visão geral. Esse vídeo é bem legal, porque ele dá uma visão geral. Desligou o microfone. Pronto. Deu para entender? Sim. A galera aí que está sem vídeo, Manuela, Alice, Davi, Maria Luísa, Maria Heloíse, entenderam? Sim. Sim. Sim, Sim.
Gente, então, beleza, é isso. Então, na próxima aula a gente continua com as ideias aí. Coloquem o nome de vocês no bate-papo. E, gente, coloca a câmera para ligar, galera. Depois, vocês, no fim do bimestre, aí vocês vão ter nota baixa, perder 20 pontos, aí vai falar para mim assim, nossa, professora, você é ruim. É igual um aluno veio me procurar porque ele está faltando demais, e eu falei no conselho que ele estava faltando demais, ele ficou bravo comigo. Eu falei, ué, mas eu não menti. Eu só falei que você falta demais, ué. Ficou bravo comigo. Mas, gente, é isso aí. Muito obrigada pela participação de vocês. Até a próxima aula. Bom final de semana. Obrigada, Sofia. Para vocês também. Obrigada. Até mais, gente. Tchau. Ok, tchau.